o tema seguinte é o sétimo: lei fora da lei. Tudo que não está próximo do centro é extremo e extremismo. Não é apenas uma condição purista, puritana, não é puritanismo dizer que ter cuidado com essas coisas, com os extremos e o extremismo. O extremo é uma condição do desenho do mundo. Existem extremos, esquerda e direita. Agora, o extremismo é esquerdismo e direitismo. É superafirmação. É quando, por exemplo, o direitista não quer que você pense e aí produz o seu enquadramento instantâneo. Se você não se enquadra, ele te bate. Então, os extremistas são assim: você tem que acreditar no que eles dizem ou então apanhar. Então, a lei, sob o ponto de vista da carga de potência, é aquela lei que Jesus falou, né? Agora, existem as leis humanas. Fora do desenho do universo, dentro dele, mas na racionalidade, na natureza, fora de Deus, existem os fora da lei humana. Então, essas coisas não são apenas porque são extremismos. Poderiam ser nada nos afetar, mas é que uma vez que haja extremo e extremismo, então as coisas começam a oscilar muito fortemente, 39 para 1. O total é 100. Dividido, a extremidade é 2,5. O extremismo esquerdo, esquerdismo é 2,5, direitismo é 2,5. Se eles se tornam dominantes, é 2,5 para dividido por 2,5, 100 dividido por 2,5 dá 40. Então é esses 2,5 para os outros 97,5, ou seja, 2,5 para 39. Então, se o esquerdismo se torna dominante, ele arrasta toda a direita para ele. Então, ao contrário, né? Aqui, né? Para lá, e há uma armação da mola dialética, há uma tensão enorme no coletivo, na coletividade, no indivíduo, quer dizer, no pessoal e no ambiental. Todos os entes presentes no pessoal ambiente, na pessoa ambiente, são extremamente acionados e por vezes pulverizados, porque dentro deles emerge essa tensão nervosa, esse desassossego, essa ira que responde ao desassossego, a fúria, a destruição que vem nisso quando as pessoas veem os ambientes estão descontrolados. Os extremismos por si só, o que eles nos diriam? São coisas do universo, tanto que existem. Mas não é isso, é a questão da mola dialética, ela conduz para um extremo ou para o outro e é inelástico, uma vez que a energia esteja, né, acumulada de um lado, se é acumulada a energia conduz tudo aquele lado por si mesmo ele produz rejeição, repulsa. E do outro lado está a coisa que puxa. Então, tanto há repulsa de um lado, quanto há rejeição, atração pelo outro lado. E aí o ente que foi para o esquerdismo ou que foi para o direitismo começa a oscilar violentamente, numa velocidade extraordinária, conforme a situação, porque tem que ter energia. Qual é essa energia social que está dentro daquele conjunto? Que energia é essa que atrai ou afasta o conjunto que está sob atração ou repulsão? Então suponha que seja um indivíduo. Se há uma enorme carga de energia, uma enorme reserva de energia atuando naquela movimentação, o indivíduo é jogado violentamente de um lado para o outro. E sob a possibilidade de se romper, ele rejeita o que está puxando, ele ataca as pessoas ou os ambientes, como houve nesse movimento pseudo-revolucionário da década de 60, até o 1968 em Paris. Essa coisa artificial que foi criada pelo direitismo e a que se seguiu
toda uma onda de ditadura, de direitismos. Aquilo que foi feito em 1929 com a quebra, que se seguiu a guerra de 14 a 18, né, a República de Weimar, que conduziu a Alemanha à hiperinflação, e depois a rejeição, a nazificação da Alemanha, tanto foi culpa da Alemanha e dos alemães, quanto foi culpa do Ocidente, do restante das nações, França, Inglaterra, que sujeitaram a Alemanha a vexames. Então, se o indivíduo é pressionado, ele reage. Fatal e incontornável. A pessoa não fica como vaquinha de presépio, ela tem mecanismos internos plantados pela natureza de autodefesa. Ela se autodefende, ela reage. Não é como nos filmes antigos, em que o mocinho batia no bandido, o bandido pedia para morrer, se jogava no chão e se afastava do caminho do mocinho. Não, os bandidos reagem. Nos filmes mais recentes, eles lutam pela vida, como está posto naquele parcialismo, né, parcialidade doutrinária de Darwin, a luta pela sobrevivência do mais apto, darwinismo, que é a doença mental. Então, as pessoas são violentamente jogadas contra o muro. E para não serem arrebentadas, elas devolvem aquele ímpeto, ela reage contra o ambiente, ela pega em armas, ela ataca as forças armadas, ela faz ataques, a Bastilha, o Congresso, ela reage. Então, a lei fora da lei, é preciso raciocinar sobre a lei da carga de potência, que é Deus. Deus e Deus natureza. Esse é um raciocínio. O outro raciocínio é a lei humana. E em que medida ela coloca o ser humano fora da lei. É preciso respeitar o indivíduo e é preciso respeitar a coletividade. Então, devemos centralizar. O centralismo, que a União Soviética chamou de centralismo democrático, eu próprio fui iludido por esses termos, porque eu queria o bem das pessoas e via no pseudo-socialismo uma tentativa de fazer o bem. Mas centralismo é uma doença também. Se você tenta aproximar esquerda, o esquerdismo e o direitismo são doenças, já está posto. Mas se você tenta aproximar a esquerda e a direita do centro, forçando os dois a se fundirem, também é uma reação de afastamento. Então, o centro é sadio, mas o centralismo é doente. Ele não é democrático, tanto quanto o extremismo. E deve ser entre aspas, abolido. Deve ser estudado, né? A lei de Deus e a lei dos homens. A lei de Deus é a lei com L maiúsculo, a lei dos homens é a lei com L minúsculo. Né? Então, a lei cria os fora da lei. Também tem isso, é preciso estudar essa vertente, essa dimensão unilateral dos fazedores de lei, dos parlamentares, os faladores. É preciso reinvestigar toda a psicologia disso, da confecção de leis, do afastamento do ser humano, de tudo isso, para respeitar os extremos e reduzir, não o extremismo, porque o extremismo é desenho do universo, mas reduzir o efeito dele sobre os extremos e o centro.